Agora sim, estamos ao vivo em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Uma boa noite a todos. Pegadinha, a gente está online só na nossa videoaula aqui. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria conversar com vocês um pouquinho, porque eu me preocupei. Tá? Eu passei o final de semana agora fechando alguns cadernos que eu precisava fechar e fazendo algumas considerações que eu precisava fazer com as outras turmas, enfim. Eu estou um pouquinho preocupado com, com a nossa disciplina, porque nós ainda temos um chão aí para correr e eu não sei se vocês se deram por conta, mas nós temos aula até o dia 6 de junho, certo? Dia 6 é quando eu preciso finalizar o componente e entregar, né, todos os pareceres. Como o nosso componente ele é quinzenal, né? Se a gente for analisar, nós já estamos tendo uma carga horária superior ao que nós trabalharíamos no presencial, tá? Então, eu vou manter dessa forma, porque foi um compromisso que eu assumi com vocês, né? Eu acho que quinzenal não ia dar certo, vocês não iriam conseguir acompanhar, e também eu acredito que a gente não ia conseguir vencer o conteúdo, né? Então foi um compromisso meu com vocês, né? Eu não levei em consideração os aspectos de que eu vou dar aula fora do horário, ou eu vou dar aula e eu não vou receber por isso. Não, muito pelo contrário, né? O compromisso que eu assumi com vocês e o meu papel como professor, ele precisa estipular o que é prioridade. Então, para mim, prioridade é que a gente consiga vencer esse componente, né? E, consequentemente, que vocês consigam adquirir conhecimento. Eu não queria simplesmente largar o conteúdo para vocês e vocês, fazem um trabalhinho. Não. Mas, enfim, não sei se vocês se deram por conta, mas se a gente for levar na ponta do lápis, teríamos nós teríamos mais 4 aulas, né? Boa noite, Karina. Nós teríamos mais 4 aulas, tá? Porque a gente tem feito nossas aulas nas terças, né? Como a gente havia combinado. Então, nós temos a aula de hoje, que é dia 12, nós temos a aula do dia 19, nós temos a aula do dia 26 e nós temos, para finalizar, né, a nossa última aula, que seria no dia 2. Pois bem, como eu falei para vocês, a gente ainda tem chão para caminhar e a gente vai entrar agora no... A gente está finalizando, na verdade, o Mix de Marketing, né? Hoje a gente vai finalizar ele e vai entrar em um novo conteúdo. Só que quando as minhas turmas finalizam o Mix de Marketing, como eu já comentei com vocês, né? Tem um trabalho que eu sempre aplico, que é o desenvolvimento de um produto ou um serviço aplicado aos 4Ps, ao Mix de Marketing, onde eu solicito que esse trabalho seja apresentado, né, seja desenvolvido, enfim, a construção dele é bem grande. Então, consequentemente, eu conto ele como avaliação, tá? E também eu realizo a nossa atividade final, a nossa avaliação final, que seria uma prova de encerramento do conteúdo, né? E aí, eu queria conversar com vocês, e a gente tem que entrar nesse comum acordo, porque assim, eu acho que não, é inviável, tá, eu aplicar o trabalho e realizar a prova. E isso não, a gente não vai conseguir, a gente não vai vencer, tá? Levando em conta que temos apenas 4 aulas. Então, a minha proposta é a seguinte: nós não realizarmos este trabalho, tá? Porque vocês já fizeram essa atividade que vocês fizeram por último agora, ela é relacionada a alguns assuntos que a gente vem trabalhando, e agora tem uma atividade que eu vou postar para vocês hoje, que está ligado diretamente aos 4Ps, tá? São 10 questões bem curtinhas assim, mas que sintetiza tudo isso
e que vai abordar o mix de marketing perfeitamente. Então, a minha proposta é a seguinte: não realizamos o nosso trabalho e optamos por realizar apenas a nossa avaliação final, a nossa prova, tá? E aí, quando que seria essa prova? Seria no dia 2, né? Na nossa última aula, então no dia 2 de junho, através do AVA. Então, nós vamos fazer uma avaliação, um simulado, tá? Na nossa penúltima aula, que seria no dia 26, para mostrar como que seria. Então, essa prova ela é um formulário dentro do AVA, onde vocês vão responder as questões dentro do AVA, mas é uma prova, tá? Com acesso a todos os conteúdos, a todo o material que eu disponibilizei para vocês, com acesso aos vídeos, enfim. Eu acho assim, ó, que seria tranquilamente de vocês realizar essa avaliação, tá? E levando em conta que, se nós estivéssemos no presencial ou se nós tivéssemos uma carga horária maior, vocês iriam realizar tanto o trabalho do mix de marketing quanto a avaliação final, tá? São as duas avaliações de peso que o meu componente traz, tá? Então essa é a minha sugestão e aí eu queria ouvir de vocês qual que é a percepção, se vocês concordam, se tem alguma consideração, fiquem à vontade para falar. Ótimo? Se escaparam de uma bucha, né? Não, mas esse trabalho ele é bem legal, sabe? Geralmente no presencial eu chamo uma outra turma para participar das apresentações, porque basicamente tu vai criar um modelo de negócio, né? Tu vai criar um produto ou um serviço. Infelizmente a gente está no EAD, né? E aí, por conta da nossa carga horária também, que isso eu já reclamei bastante como pedagógico, não tem condições do meu componente ser com essa carga horária, não tem como, né? Quinzenal é muito ruim. Então, eu fico triste por isso que a gente não vai conseguir desenvolver o trabalho, mas a gente vai conseguir vencer o conteúdo, tá? E por isso que a gente vai ter que, ó, a partir de hoje, sentar na graxa, literalmente, tá? Então, peguem mate, café, bolacha, chocolate, risoto, arroz com feijão, o que vocês quiserem para acompanhar e vamos meter ficha. Certo? Fran, contando o seguinte, todas as atividades que nós realizamos em aula, ele conta como avaliação, tá? Porque o que acontece? A forma como nós precisamos avaliar, e é a metodologia que eu uso com todas as turmas, ela é dividida em 3 partes, tá? A primeira delas, a prova, que é com peso maior. A segunda, o trabalho, que é o trabalho dos 4 P's, que vocês desenvolvem o produto e que vocês não vão fazer. E a terceira, que é a participação, tá? E essa participação, ela conta com as atividades, com os exercícios feitos em aula, né? Então, por isso que eu tenho o controle de quem entregou, quem não entregou, enfim, né? Então, consequentemente, a avaliação de vocês serão as atividades feitas, né? Que são os exercícios. Hoje a gente vai ter um segundo, como eu falei para vocês, né? Essas 10 questões. E a nossa prova do dia 2. Tranquilo, né? Bem, arroz com galinha, fogão a lenha é a melhor coisa que tem. Tá, beleza então. Então vamos. Estamos combinados assim, né? Nossa prova. Depois eu vou colocar tudo no grupo ali. Mas a nossa prova, então, no dia 2, dentro do AVA, por um formulário. E aí no dia 26 a gente, no finalzinho da nossa aula, a gente faz um simulado, tá? Eu abro aqui para vocês, mostro como é que funciona. Porque ela é online. Certo? Bueno, vamos lá. Todo mundo está enxergando o slide? Tá bem. Bom, nós estamos trabalhando então o mix de marketing ou os 4 P's de marketing, que são os pilares básicos, né, de toda e qualquer estratégia de marketing. Quando a gente vai colocar um produto a rodar, quando a gente vai desenvolver um serviço para colocar no mercado, é preciso obrigatoriamente entender desses 4 P's e, consequentemente, fazer uso de todas as informações para que o teu planejamento em marketing ocorra de forma efetiva, né? E que tu tenha melhores resultados. Bom, dos 4 P's, então, nós já vimos o produto,
e como que ele é dividido em tangível e intangível, né? Que aqui dentro desse produto a gente encontra o serviço, né? Que é uma modalidade de produto intangível. E a gente viu também que esses produtos, eles circulam em ciclos de vida, e aí a gente comentou sobre o ciclo de vida do produto, né? Que é a introdução, né? O crescimento, a maturidade e o declínio. A gente falou um pouquinho de cada uma dessas fases. Aí depois nós fomos para o segundo P, que foi o preço, e aí no preço nós vimos que ele também é dividido, né, em preço monetário, que é o custo que o consumidor vai desembolsar para comprar o produto ou para pagar pelo serviço, e o valor agregado, que é a percepção que o cliente vai ter daquele produto ou daquele serviço, né? Aí depois nós entramos então no nosso terceiro P, que é a praça, que foi onde nós paramos na última aula. E nós vimos, né, que a praça nada mais é do que o local onde o cliente vai encontrar o teu produto, ou o local onde tu vai determinar que o teu serviço, né, o teu produto vai ser entregue para o teu cliente. Ah, professor, não ficou tão claro. Com aquele exemplo que nós demos em aula, eu acho que fez total sentido, né? Qual que seria a melhor determinação da praça, do lugar físico, para nós colocarmos uma loja que vai vender esse produto, né? Esse casaco de pele. Ah, algumas pessoas disseram que tem que ser um lugar que faça frio, né? Ou algum lugar que as pessoas viajem bastante, de repente, né? Enfim, mas se eu falar para vocês que a melhor praça para nós colocarmos um negócio deste produto, né? À beira da praia de Copacabana, vocês concordaram comigo que não faz tanto sentido, que talvez não é o lugar mais apropriado para isso. Ah, professor, mas daqui a pouco pode ser um produto sazonal, ok, né? Depende da empresa, depende do produto que tu tá avaliando, né? Que tu tá considerando. Mas pode sim, né? Daqui a pouco a gente pode usar como exemplo até lojas aqui de Santa Maria, né? Em determinadas lojas de Santa Maria, quando tu entra numa estação do ano, tu só vai encontrar roupas daquela estação, né? Mudou a estação, tu vai encontrar produtos daquela nova estação e assim por diante. Então, mas antes de levar tudo isso ao pé da letra, primeiro a gente tem que entender do negócio, entender do nosso produto e aí entender do nosso cliente. Porque se eu não levar em conta tudo isso, quando eu vou determinar a minha praça, eu simplesmente vou no achômetro, né? Eu acho que o melhor lugar para eu determinar que a minha empresa vai ser estabelecida é no bairro de Neves. Mas daqui a pouco tu tu montou todo o negócio, tu montou toda uma estrutura, teve todo o investimento, um custo, né, para colocar essa instalação lá. E daqui a pouco tu poderia, né, ter feito uma pesquisa de mercado, ter feito uma melhor avaliação de qual é o local onde o teu cliente ideal se encontra, né? E daqui a pouco em optar por colocar uma loja física na Teneves ou no centro, talvez se tu tivesse optado por colocar no centro, tu teria uma maior visibilidade, por conta de que no centro realmente se encontram, né, os teus clientes, os teus potenciais clientes e, consequentemente, os teus resultados seriam diferentes. Ah, professor, então o senhor está querendo dizer que eu não posso abrir uma loja na Teneves? Não, não é isso. Eu estou querendo dizer que, de acordo com a determinação de quem é o teu cliente, tá? Se o teu cliente, por exemplo, é aquela pessoa que tem um poder aquisitivo, enfim, que ela consegue transitar em todas as áreas da cidade, que ela tem como se locomover, né, de forma fácil, de forma rápida, e que essa distância, né, porque talvez ela more no centro, mas que essa distância para percorrer até chegar na Teneves e comprar do teu produto neste local, né, para ele é insignificante. Então, consequentemente, tu entende do teu cliente, tu sabe que isso para ele não vai ser um problema. Então, daqui a pouco, tu pode sim estabelecer que a tua praça é na Teneves. E, consequentemente, tu vai atender tanto o público da Teneves, quanto o público de Camobi, quanto do centro, enfim, né? Só que daqui a pouco tu não leva em conta de que o teu cliente, ele é um cliente que é mais restrito, né? De que ele poderia ser melhor direcionado, esse teu produto ou esse teu serviço. A estagiária tá mexendo na... Ei, sai fora daí. Cai fora. Tu vai tomar um choque. Desculpa, gente. Se daqui a pouco tu não leva em consideração isso, né, tu acaba tendo um investimento, né, um investimento que poderia ser direcionado de uma forma melhor. Porque imagine,
para tu montar uma empresa, o custo é totalmente elevado, né? Não é simplesmente, vou montar uma empresa e bom. Só um pouquinho, gente, desculpa. Antônia, minha querida, por gentileza, dá uma banda. Dá uma banda. Aqui tu não pode, cara. Aqui tu não pode. Além de tomar choque, tu tá desligando as coisas ali, tu tá rateando. Não pode. Tá? Desculpa, gente. Desculpa. Estão enxergando? Ela desligou tudo ali. Tá medonha. Bom, eu acho que fez sentido, né? Não é tão difícil isso. Então a gente concluiu que o melhor local ou a melhor praça para este produto que nós analisamos, né, talvez não é a beira da praia de Copacabana. E aí, né, eu tenho um pequeno... A gente vai construir uma pequena determinação de uma praça aqui que vai fazer mais sentido, tá? Olha só, se eu perguntar para vocês qual é a praça deste produto, né, de erva mate seiva pura, vocês podem dizer para mim que a praça, que vocês já entenderam que é o local onde eu encontro o produto, pode ser no Big, pode ser no Nacional, pode ser no Atacadão, né? Todo mundo vai concordar comigo que se tu for nesses lugares, tu vai encontrar esse produto, né? Perfeito. E aqui a gente está analisando, né, 3 grandes redes, né, que são multinacionais, certo? Beleza. Então, se eu disser para vocês que se nós formos em um Big, tá? Porque Big, acabei de dizer para vocês que é uma rede, né? Tem no Brasil inteiro, não só no Brasil, né? Se eu disser para vocês que se nós formos no Big em Pernambuco, será que eu vou encontrar erva mate? Será que eu vou encontrar esse produto? Talvez, né? Mas é muito difícil. E se porventura nós encontremos, provavelmente o custo vai ser muito elevado, concorda? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Daqui a pouco tu vai querer montar um negócio que é uma... Professor, eu quero montar uma ilha de erva mate e que vai fornecer água quente dentro de um shopping center, né? Como a gente enxerga em vários lugares, tem no Praça Nova, tem no Royal não tem no Praça Nova, né? Se eu disser para vocês que a gente pode montar esse negócio, todo mundo vai concordar, né? E a determinação dessa praça de colocar esse negócio dentro de um shopping é muito boa. Poxa, realmente, né? Porque tem um aglomerado de pessoas que vão circular, né? Vai dar visibilidade, enfim. Mas, se eu disser para vocês que esse negócio pode ser montado no Copacabana Shopping, será que faz sentido? Será que a determinação dessa praça realmente é a mais adequada? Ou se eu vou colocar essa ilha, se eu vou montar esse negócio num shopping center da Bahia, por exemplo, né? Vender erva mate e oferecer água quente para as pessoas tomar chimarrão. Será que é a determinação de praça mais adequada? Talvez não, né? Talvez tu consiga vender 1 ou 2 produtos para turistas ou para pessoas que tenham curiosidade, né? Mas talvez não, com certeza não é a melhor praça, o melhor local para que tu vá e ofereça esse produto e monte um negócio, né, para comercializar, para oferecer serviço, enfim. E aí, o que eu queria mostrar para vocês? Que antes de definir a praça, primeiro entende do teu produto. Segundo, onde é que o meu cliente está? Se tu não responder essas 2 perguntas, tu vai dar tiro no pé. Porque aí tu vai achar que o melhor lugar vai ser enfiar a tua loja dentro do shopping. Ou que o melhor lugar é enfiar a tua loja onde tem um monte de gente andando. Imaginem, se a gente... Vamos viajar, vamos pensar fora da caixinha, né? Professor, eu quero abrir uma sex shop. Beleza, um negócio, certo? Será que a definição da praça para um sex shopping é a mais adequada se nós colocarmos no meio do calçadão de Santa Maria? Será? Né? E aí já cai por terra aquela análise que a gente pode fazer de que o melhor local para o produto é onde tem a circulação de gente. Não, só um pouquinho. Não é assim. Primeiro, tu tem que conhecer do teu produto. Segundo, conhecer do teu cliente. Onde é que ele está?
onde é que ele prefere ir para consumir esse produto ou esse serviço, né? E talvez se tu pautar o teu negócio no achismo, tu vai dar tiro no pé, porque daqui a pouco tu teve investimento alto, tu teve uma baita de uma energia para poder colocar um negócio, né? Porque todo mundo sabe, e principalmente no momento atual que a gente está vivendo, montar um negócio é muito complicado e manter um negócio é pior ainda, né? Então, precisa ter esse tino, precisa ter esse time de pensar, opa, só um pouquinho, talvez não é o lugar ideal, né? E, como eu falei para vocês, o mix de marketing ele é uma estratégia, né? Os 4Ps ele é uma estratégia. E todo o papel da estratégia é fazer o quê? Qual que é? É facilitar a tomada de decisão. Não morde meu fone, meu anjo. É facilitar a tomada de decisão. E o que seria a tomada de decisão aqui? Vou montar um negócio. Beleza. Então eu vou fazer uso de algumas estratégias. E aí tu tem os 4Ps de marketing, aí tu tem o Canvas, né? Aí tu tem o plano de negócio. Então tu tem várias ferramentas que tu pode fazer uso, né? E usar a informação. Agora, se tu tem acesso a tudo isso e tu simplesmente fecha o olho, coloca aquele coisa de cavalo na tua cara e olha só para frente, e acha que tu tá certo, que o teu produto é o melhor produto e o que tu acha tá correto, aí pode ser que os teus resultados, né, acabem sendo influenciados também por essa decisão. Então, por isso que tem que levar em conta algumas coisas, certo? Beleza. E aí, dando sequência aqui no nosso exemplo, né, da erva mate, aí eu diria para vocês que a determinação de uma melhor praça para esse modelo de negócio, que é uma ilha, vendendo erva mate, né, oferecendo água quente, que daí pode ser um diferencial, né, que o cliente vai perceber, olha só que legal, né? Provavelmente a determinação dessa praça, se em qualquer lugar do Rio Grande do Sul tu optar por colocar um negócio semelhante, né? Claro, aí tu precisa ir mais a fundo e verificar se aquela cidade ela realmente tem alguma instalação, se ela tem um shopping center, ou daqui a pouco tu quer montar uma loja. Beleza, também pode, né? Foi só um exemplo que eu quis trazer para vocês. Mas o porquê que precisa tomar cuidado? O exemplo que eu dei é um produto regional, né? É um produto que é ligado diretamente à nossa cultura. E quem é que tem a cultura de consumir esse produto? O gaúcho. Então, consequentemente, se nós formos colocar esse negócio lá na Bahia ou no Rio de Janeiro, em São Paulo, talvez nós não obtenhamos tanto sucesso quanto se eu tivesse levado em consideração a determinação da minha praça, né? E aí, eu vou fundir com a cabeça de vocês agora. Se eu disser para vocês que esse produto ele também é encontrado no Mercado Livre, né? E aí muda um pouquinho de figura, porque automaticamente, se eu acabei de dizer para vocês que determinação da praça é o local onde o cliente encontra o meu produto, se eu encontro erva mate no Mercado Livre, consequentemente, a internet também pode ser uma praça para esse produto. Entende? Tá fazendo sentido? A gente vai ver os exemplos de praça agora e vai ficar mais claro, né? Mas eu só quis fazer essa jogadinha aqui para vocês entenderem. É preciso ter cuidado. A gente não pode levar em consideração a algumas coisas e ter como verdade absoluta. Porque tu não sabe qual é o produto, tu não sabe qual é o cliente, né? Então, tu precisa defini-los. A partir do momento em que tu define, aí fica mais fácil. Aí tu tem propriedade, tu tem autoridade para falar. Se tu não faz a determinação, tu não pode dar como absoluto, né? Tá confuso? Tá tranquilo? Tá fazendo sentido? Vocês estão olhando a novela? Deixaram ligado e estão olhando a novela, né? Ai, 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 demoraram demais. Tá lenta a internet, Lili? Aqui a minha também tava bem ruim. Hoje minha internet tava um negócio. Acho que foi por causa da chuva. Bom,
Seu produto ou serviço pode estar onde você acredita que é o lugar mais adequado. Afinal, não existe planejamento certo ou errado, né? Se daqui a pouco tu quiser optar por colocar o teu negócio, esse modelo de negócio, né, que eu acabei de usar como exemplo, num shopping center da Bahia, beleza? Vai lá, meu irmão, né? Não existe planejamento certo ou errado. Existe o planejamento que é o mais adequado para o momento. E talvez tu poderia ter levado em conta algumas informações, né? Ter visualizado e ter verificado que talvez não era o melhor local. Então, por isso que eu falei para vocês, a gente não pode simplesmente acreditar que aqueles modelos de empresa, de negócios, que são pautados pelo achismo, que a gente falou lá nas nossas aulas anteriores, né, que sofrem de síndrome de Gabriela, a gente não pode botar o dedo na cara e falar que eles estão errados, né? Afinal de contas, eles ainda estão funcionando. Mas se tu for levar na ponta do lápis, provavelmente os resultados desse negócio é totalmente inferior ao resultado, a comparar o resultado do negócio que leva em consideração todas as informações para tomar a decisão. Sim, Vitória, empreender é bem arriscado. E aí imaginem, o empreendedor, vocês vão ter, eu acho que vocês vão ter, vocês ainda não tiveram. O empreendedor, quando vocês chegarem lá no componente de empreendedorismo e inovação, vocês vão ver que o empreendedor, ele é aquele cara que ele quer montar um negócio, né? Ele, assim, ó, ele tem o sonho, ele tem a vontade e ele vai botar um negócio. E muitas vezes o empreendedor ele não leva em consideração alguns fatores, né? Isso aqui para o empreendedor é uma tortura, né? Para quem é empreendedor nato realmente, que é aquele cara que tem a ideia maravilhosa e ele quer botar a rodar porque é muito bom, porque é ótimo, né? E talvez ele não leve em consideração de dizer só um pouquinho. Será que realmente o direcionamento desse produto está adequado ao público que eu quero atingir? Entende? Então, o empreendedor, às vezes, ele tem essa dificuldade em analisar esses aspectos, né? Então, por isso que é importante. E isso também a gente trabalha lá no componente de empreendedorismo, né? Qual é a melhor forma de montar um negócio? Quais são as características que eu preciso levar em consideração? Muito difícil empreender. Na verdade, empreender já é um desafio muito grande, né? Já é difícil em qualquer cenário. Hoje, mais do que nunca, porque, como eu falei, já é difícil. Aí, imaginem manter um negócio, né? Levando em consideração o cenário que a gente está vivendo. É bem complicado, sabe? E aí, assim como nós vimos que na determinação do produto ele é dividido em dois, do preço ele é dividido em dois, aqui na praça eu também tenho que levar em consideração algumas coisas. Ah, professor, eu vou montar um negócio que a praça desse negócio vai ser a internet, né? Eu vou vender na internet, vai ser 100% internet. Beleza? Então tu já definiu, né, que a tua praça é a internet. Só que aí tu precisa levar em consideração que este modelo de negócio direcionado a esta praça requer, né, uma atenção a esses fatores aqui, né? Logística e distribuição. Não apenas negócios que são voltados à internet, mas também os demais, né? Mas principalmente aqueles que são direcionados para a praça internet, né? Para o meio digital. Então, logística e distribuição está ligado diretamente à determinação da minha praça, né? Eu levo em consideração quando eu determino que a praça do meu negócio vai ser a Neves, mas ao mesmo tempo eu preciso imaginar que é o seguinte: bom, eu vou ter um custo de distribuição, porque daqui a pouco eu vou ter alguns revendedores, né? E aí eu vou precisar deslocar esse meu produto até esses revendedores. Daqui a pouco eu vou atender todo o interior do estado, então, consequentemente, isso também vai ter um custo atrelado à logística e distribuição, que, consequentemente, vai ficar encarregado de influenciar a determinação de quanto o cliente vai desembolsar para adquirir o produto, né? Então, por isso que tem que ter acesso a tudo isso. É por isso que tem que compreender tudo isso. Não precisa ser expert, como eu falei para vocês, mas tem que entender o mínimo, né? E o mínimo é esse aqui. Então, algumas considerações que a gente faz quando vai definir, né, a praça. Como será entregue o produto,
Se vai ter frete, se não vai ter frete, para distribuir nos locais de venda, se vai ter algum custo adicional para o cliente, né? E aí eu trouxe como exemplo, a gente pode daqui a pouco montar um negócio que vai ser digital e a entrega do nosso produto vai ser através de uma rede de distribuição, pode ser os Correios, pode ser uma empresa privada, enfim, né? Mas, consequentemente, isso vai ter um custo. E aí eu preciso definir, esse custo vai ser meu, da minha empresa, ou eu vou atrelar esse custo ao meu consumidor. Bom, se eu vou colocar esse custo adicional ao consumidor, consequentemente, eu preciso agregar mais valor, entende? Porque senão acaba, né, aquela balança que nós vimos do preço, acaba ficando desequilibrada. E quando fica desequilibrado e aqui no topo está o custo que o cliente desembolsa para comprar, ele diz que gastou o dinheiro, né? E consequentemente, os valores agregados do produto, eles acabam ficando, né, num patamar mais inferior. Bom, da mesma forma, eu trouxe como exemplo ali, hoje em dia em São Paulo, por exemplo, tem pizzarias que têm feito a entrega, né, através do drone. E hoje, mais do que nunca, mediante todo esse cenário, né, novas formas de realizar, né, o negócio e, consequentemente, a definição da praça é muito importante. Né? Porque imagina, bom, daqui a pouco tu tem uma pizzaria lá na Teneves e aí tu atende toda Santa Maria. Daqui a pouco essa estratégia de entrega né, tem que realmente avaliar se ela é a mais viável. Não, a determinação do meu público ela é um nicho menor, né? Eu atendo só o centro. Bom, agora eu já consigo, né, dentro das minhas condições, dentro dos meus da minha saúde financeira, eu consigo trabalhar essas estratégias, diferentemente de outras empresas que simplesmente não olham para isso, né? E acabam perdendo, inclusive, oportunidades. Tranquilo? E, boa noite, Aine. E aí, eu trouxe para vocês, da mesma forma que nós fizemos lá na determinação do produto, de incluir aqueles produtos no ciclo de vida, eu trouxe alguns produtos aqui para a gente poder brincar um pouquinho. Se eu perguntar para vocês qual é a praça do produto A, e aí a gente acabou de ver que a praça desse produto, né, é o local onde eu encontro ele. Qual que é a praça? Vamos lá. Mercado. Boa. A Franciele e a Vitória, né? Uma complementa a outra. Sabe por quê? Porque se eu disser para vocês, tá? Se eu pegar apenas a resposta da Franciele, né? É um mercado. Tá. Mas aí esse mercado pode ser no Rio de Janeiro, pode ser em São Paulo, pode ser em Espírito Santo, enfim. Será que se eu for até essa praça eu vou encontrar? Né? Então, quando a gente vai definir 4Ps e quando a gente vai avaliar qualquer análise de cenário, primeiro, ó, regrinha, tá? Guardem isso, gravem, tatuem, façam o que quiser, mas não esqueçam. Regrinha. Primeiro, conhece o teu negócio. Segundo, conhece o teu cliente. Porque se tu conhece o teu negócio, tu sabe o teu produto, né? E se tu conhece o teu cliente, tu sabe onde ele está e, consequentemente, a definição da tua praça vai acontecer de uma forma mais assertiva. Então, sim, né? Complementando a resposta da Vitória e da Fran, este produto ele é encontrado em um supermercado. Sim, né? Só que a gente também viu que quando nós vamos definir uma praça, tu precisa delimitar, né? Tu não pode simplesmente largar com o mercado. Então a gente pode dizer que é um mercado em qualquer área da região do Rio Grande do Sul. Perfeito, né? Tanto que se a gente for em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, provavelmente a gente vai encontrar o Guaraná Fruc, porque ele é de origem do Rio Grande do Sul, né? Ele é um produto fabricado no Rio Grande do Sul e tradicionalmente produzido aqui no Rio Grande do Sul. Então, a determinação da praça para este produto, primeiro, mercado, beleza, pode ser uma distribuidora de bebida, enfim, mas onde? Qual que é a região, né? Então tu precisa delimitar, porque senão fica muito vago, fica muito largado as traças. E se fica largado, aí tu já começa a ter uma dificuldade, né? B, aquele produto ali. Qual que é a praça?
Olha lá, ó. Só incomodando. Qual que é a determinação da praça desse produto? Diversos países, né, Vitória? E aí, olha só como é tão simples, né? Eu simplesmente larguei o produto ali e perguntei para vocês qual é a definição da praça. Então, a gente pode dar várias definições. A gente pode dizer que o McDonald's ele está presente em todos os países, exceto 5 ou 6, eu não me lembro de cabeça, né? Beleza? Mas lembrem, a gente precisa delimitar, a gente precisa ver o que é que nós estamos analisando. Aí eu vou modificar a pergunta. Eu vou dizer, pessoal, classifiquem a definição de praça para o McDonald's na cidade de Santa Maria. Né? Aí, opa, só um pouquinho, então delimitou. Né? Então, se nós formos analisar, né, qual é a determinação da praça desse produto no cenário Santa Maria, ou seja, na Praça Santa Maria, eu posso dizer que na Avenida Fernando Ferrari tem uma loja, mas eu posso dizer também que no Praça Nova também tem uma loja. E eu posso dizer ainda que no Royal Plaza Shopping também tem uma loja. Entendem? Então, eu primeiro preciso saber qual é o negócio e, consequentemente, enxergar, né, o que é que eu estou querendo avaliar. Bom, eu simplesmente larguei. Então, se eu simplesmente larguei, fica muito amplo. Não pode ser assim. Letra C, né? É um serviço. Serviço de dentista. Qual que seria a praça? Né? Uma clínica. Boa. Né? Uma clínica. E é muito vago. Tá, só um pouquinho. Um hospital também, né? Uma UPA, enfim, né? Só um pouquinho. Tu tá simplesmente me largando do serviço e pedindo para que eu determine. Então, percebem que isso é muito difícil, né? Então, tu precisa ter uma delimitação. Opa, só um pouquinho. Se eu estiver falando, por exemplo, da marca Oralsim, que é uma clínica voltada a este serviço, aí já fica mais fácil, né? Eu entender qual é o produto, eu descrever qual é o produto, qual é o serviço, né? Qual é o preço, classificar a praça e falar da promoção. Se eu não levo em consideração qual que é o produto, qual que é o negócio que eu estou avaliando, fica muito vago, não tem como, entende? Então, se a gente vai avaliar a Oralsim, a gente pode dizer que ela está presente em Santa Maria, mas está presente também em Santiago, São Francisco de Assis, enfim, em algumas outras cidades aqui do interior. A gente pode delimitar, porque aí tu sabe qual é o negócio que tu tá avaliando, né? Diferentemente de eu largar o serviço e falar, pessoal, qual que é a praça? Entende? E por fim, a nossa letra D, que é o trilegal Tchê. Qual que é a definição da praça? E aí, Fran, olha só o perigo, né? A gente sabe que é um produto nosso, do Rio Grande do Sul, né? Mas ele tem uma estratégia diferente, né? A participação desse serviço é voltado diretamente para cidades do interior. Então eu não posso dizer que a determinação da praça é todo o Rio Grande do Sul, entende? Por isso que eu tenho que saber qual é o negócio. Porque quando eu sei o negócio, eu consigo determinar. Então, se é apenas as cidades do interior do estado, consequentemente, a região metropolitana fica fora. Então, a região metropolitana não é a praça do Trilegal Tchê. Entende? Então, as praças de atuação desse serviço é Santa Maria, Santiago, Caçapava do Sul, São Cepé, enfim, todas as cidades do interior, exceto região metropolitana. Tranquilo, né? Beleza. E aí, gente, em relação à praça, alguma dúvida? Um monte. Por enquanto não? Beleza, então. Vamos dar sequência. E aí nós vamos entrar no nosso último P dos nossos 4 Ps, né? Já vimos produto, preço, praça e por fim promoção. E aí vocês vão voltar um pouquinho, vocês vão lembrar lá no início dos 4 Ps, quando eu falei para vocês,
Desvinculem o fato de que nós temos a promoção como sendo o último P, né, do mix de marketing. Desvinculem como sendo liquidação, como sendo oferta, né, como sendo pague 3, pague 2, leve 3, sabe? Desvinculem. Por quê? Porque aqui dentro do mix de marketing, quando nós falarmos em promoção, que é o último P, eu estou falando a forma como o negócio promove o produto ou o serviço, tá? Não é liquidação, não é oferta, não é 50% de desconto. Isso tudo existe, tá? Mas agora a gente vai ver e vai ficar mais claro. Existe, é uma estratégia de precificação, fica lá dentro do nosso segundo P, no preço, tá? Quando nós falarmos em promoção, dentro do mix de marketing, eu estou falando a forma como eu promovo o negócio, certo? Conhecendo os P's anteriores, agora é hora de promover o seu produto ou serviço. Promoção é igual a promover. Barbadinha. Se tu marcar isso na cabeça, lá na provinha, no dia 2, vai ter uma questão que vai falar o seguinte. De acordo com as classificações abaixo, assinale a alternativa incorreta em relação à promoção. Pode ser que tenha, não estou dizendo que essa vai ser uma questão, né? E aí vai dizer lá, promoção é a forma como eu dou visibilidade para o meu negócio. Alternativa B, Facebook é uma forma de promoção. Alternativa C, promoção significa promover o negócio, né? E alternativa D, promoção é uma estratégia de... não, promoção significa liquidação. Gente, qual que é a alternativa incorreta? Essa D, né? Por quê? Porque promoção nos 4 P's não é liquidação, tá? É a forma como eu me promovo. E aí a gente vai ver algumas formas de promover o negócio, né? Que pode ser rede social, pode ser através de uma campanha de marketing voltada para televisão, para jornal, para rádio, enfim, várias formas. Jaine, depois eu vou colocar tudo exato. Muita gente confunde. Mas assim, ó, que fique claro, tá? Eu tô falando isso que promoção é a forma como eu promovo o meu negócio, analisando o mix de marketing, tá? Analisando o nosso tema que nós estamos trabalhando, tá? Se tu for levar ao pé da letra, né? Se tu for ver aí fora no mercado, promoção significa realmente, né? Estratégias de liquidar 50% de desconto, Black Friday, enfim. Porque essa foi a forma como a gente aprendeu ao longo da nossa vida, que promoção significa liquidação. Mas é preciso ter cuidado que aqui dentro deste conteúdo, no componente de marketing, quando eu falar promoção, eu não estou dizendo que é liquidação, tá? Eu estou dizendo que é a forma como eu promovo o negócio. Respondendo a tua pergunta ali, Jaine, eu vou colocar todas as informações depois no grupo, tá? Mas a gente vai ter a provinha sim no dia 2, tá? Vai ser dentro do AVA, vai ser um formulário. Bueno. Então, só para reforçar, promoção não é liquidação. O que é isso? Promoção de Black Friday, 50% de desconto, leve 3, pague 2, oferta, enfim, tudo isso, né? Isso é uma estratégia de precificação. Daqui a pouco tu quer fazer rodar o teu estoque, né? Daqui a pouco tu comprou em grande quantidade, então tu consegue flexibilizar o custo que o cliente vai pagar, né, para comprar. Então, isso é estratégia de precificação. Ah, professor, mas consequentemente isso também é uma forma de mostrar o meu negócio, né? De dar visibilidade para o meu negócio. Sim, né? Se tu for analisar, sim. Então, uma estratégia de precificação que faz uso de ofertas de Black Friday, consequentemente também vai dar visibilidade para o teu negócio, tá? Mas aí a gente entra numa linha muito perigosa, tá? Tem que fazer esse sentido de liquidação, oferta, é estratégia de precificação. E promoção é a forma como eu promovo o meu negócio. Mas essa estratégia de precificação, ela também pode promover o meu negócio, entende? Por isso que tem que tomar cuidado e tem que ficar muito claro isso. Exato, Vitória, tem a ver com divulgação e agora a gente vai ver.
Opa, deixa eu só ler aqui que a gente estava falando. Acho que vitória é uma forma. Sim, olha só. Para ficar sem dúvida agora, tá? Quando nós falarmos em promoção aqui dentro, guardem isso, guardem esse exemplo. João recebeu uma promoção no emprego. O que eu estou querendo dizer? Que ele vai ser promovido, né? Ele vai ser promovido. Ele recebeu uma promoção no emprego. Concorda? Ele não recebeu um Black Friday, ele não recebeu uma liquidação dentro do trabalho. Ele recebeu uma promoção. Então, se ele recebeu uma promoção, logo eu faço o link que ele vai ser promovido. Beleza? Esse exemplo aqui não tem como você perder. Tá? Então, promoção são estratégias de colocação e manutenção do teu produto e serviço dentro do mercado, tá? Então é a forma como tu vai mostrar a tua linda carinha para o mercado. Porque pensem, tu já determinou o teu produto, tu sabe quais são os ciclos de vida, tu já compreende que tu precisa agregar valor a ele, tu sabe do teu cliente, tu sabe que tu vai resolver uma necessidade para o teu cliente, aí tu definiu o preço, né? E aí no preço tu sabe que tem o custo que o cliente vai desembolsar e consequentemente a percepção que ele vai perceber desse teu produto, né? Qualidade, durabilidade, confiabilidade, enfim. Tu já definiu a praça, né? Tu já sabe onde vai colocar esse negócio ou onde vai colocar o produto. E, por fim, agora no final, né? Tu vai embalar tudo isso e aí tu vai mostrar para o negócio. Tu vai dizer, tu vai mostrar para o mercado. Tu vai dizer, ó, mercado, eu tenho isso aqui para te oferecer, né? Então, comprem, venham até mim. Então, tu vai dar a cara a tapa, tu vai mostrar a tua carinha bonita, tu vai mostrar a tua marca, tu vai mostrar o teu negócio, né? Tu vai criar visibilidade para este teu produto e teu serviço. Através do quê? Da promoção. Exemplos, tá? Primeiro deles e o mais usual de todos. Exemplos de promoção, tá? De forma como eu vou promover o meu produto ou serviço. Boca a boca, né? Isso há muito tempo atrás era muito utilizado e hoje a gente ainda utiliza, né? E é a ferramenta mais utilizada, né? Mais conhecida como forma de promoção. Por quê? Se eu perguntar para vocês qual foi o último produto ou serviço que vocês consumiram que foi péssimo, seja por atendimento, seja porque o produto em si era uma porcaria, né? Qual foi a primeira coisa que vocês fizeram? Provavelmente vocês reclamaram, né? E aí vocês falaram mal do produto, vocês falaram mal do serviço, falaram mal da experiência de venda, né? Da experiência de consumo, e consequentemente este falar mal é uma promoção. Tu promoveu aquele negócio de forma negativa. Então, consequentemente, o boca a boca ele é utilizado, né, como uma forma de promoção. E um serviço que era muito utilizado e hoje ainda continua, né, são serviços, né, que tu precisa ter uma confiança, que tu precisa ter alguém que conheça, alguém que já tenha passado pela experiência de consumo e valide que realmente tem qualidade, tem confiabilidade, né? E um dos serviços que eu trouxe como exemplo é a faxina, né? Faxina doméstica, enfim, quem trabalha com essa área, porque quando tu realiza o teu trabalho bem feito, né? Que tu é caprichosa, que tu é cuidadosa, né? E toma todos os cuidados, enfim, consequentemente tu tá promovendo esse teu serviço, né? E consequentemente quem tá consumindo deste serviço que tu está oferecendo vai perceber esses atributos e, consequentemente, vai replicar isso de forma positiva. Outro exemplo, outdoor. Outdoor também é uma forma, né, de promover o negócio, de promover o serviço, né? Ah, mas não é simplesmente tu pegar desenvolver uma campanha de marketing, uma marca bonita, colorida, né? Um slogan bonito e grudar um outdoor e acha que teus problemas estão resolvidos, né? Que tu já está promovendo teu negócio. Não. Daqui a pouco tu definiu que o local onde tu enfiou aquele outdoor não é o mais adequado. Por isso que tu tem que saber onde está o teu cliente, né? Por isso tu tem que saber qual que vai ser a tua área. Por isso tu tem que saber qual vai ser a tua praça. Porque aí fica mais fácil tu definir as formas como eu vou promover o meu produto ou o meu serviço.
Outro exemplo, nosso aqui de Santa Maria, o Busdor, né, que tem sido bastante utilizado, também é uma forma de promoção. Diário de Santa Maria também é uma forma de promoção que ainda continua sendo muito usado. Só que, claro, depende, né, como eu falei, da regrinha. Qual é o produto, né, qual é o serviço e qual é o cliente. Daqui a pouco, por exemplo, né, tu vai definir que o Diário de Santa Maria é a melhor forma de promoção que existe. E aí tu vai criar uma página inteira bonita, falando tudo que é coisa e botando um monte de figurinha e desenho e coisa bonita. E aí o retorno disso vai ser insignificante, porque daqui a pouco o teu cliente não lê o Diário de Santa Maria, entende? Então por isso que é preciso tomar esse cuidado. Define a tua praça, define o teu cliente, teu produto, e aí fica mais fácil de tu entender qual é a forma de promover. Aí a gente tem revistas, né? A gente tem panfletos que ainda continuam sendo muito usados, que também são formas de promoção, né? A gente tem as próprias redes sociais, que também, mais do que nunca, mediante o que a gente está vivendo, é uma forma muito forte de promoção, né? E a gente sempre fala que empresas que não estão nas redes sociais, elas simplesmente não existem. Porque a primeira coisa que a gente faz hoje é procurar se a empresa tem Facebook, se tem Instagram, qual é a avaliação dela nas redes sociais, né? Se o pessoal está falando bem, está falando mal, né? Porque daqui a pouco essa percepção que tu tenha, né, dentro de uma rede social da marca, da empresa, vai ser determinante na hora de tu tomar a decisão de comprar ou não, né? Da mesma forma que se a empresa não conhece o cliente e não entende desse cliente, né? E daqui a pouco tu está trabalhando com algum produto que é sensível. Por exemplo, tu trabalha com um produto que a matéria-prima dele pode ser vindo de alguma origem ilegal, né? Alguma origem que possa ter algum impacto socioambiental, por exemplo, né? E aí, o porquê da importância de tu promover a tua marca, promover o teu negócio de forma forte, de forma consistente, né? Porque se hoje tu não te porta e tu não te posiciona frente ao mercado, o que que acontece? O cliente ele tem essa necessidade de saber qual é o teu posicionamento, qual é a forma como a marca se posiciona. Daqui a pouco a marca, o produto pode ser maravilhoso, né? Mas no processo produtivo se utilizou mão de obra inadequada, né? Usou materiais que agridem o meio ambiente, né? Que a empresa demonstra através da utilização desses aspectos que não tem nenhum apreço a essas questões. E, consequentemente, a gente sabe que hoje o cliente está, né, mais criterioso. E a gente quer saber qual é a utilização, quais são os itens utilizados nas matérias-primas, qual é a forma como a empresa se posiciona frente a tudo isso. Será que a empresa que fala que o coronavírus é uma gripezinha, será que ela realmente está promovendo essa marca de forma adequada? Será que a população está enxergando uma preocupação e uma responsabilidade socioambiental, mas principalmente cívica com a população inteira desta marca, deste negócio? Então percebam que a forma como tu te posiciona, né, e é preciso se posicionar, ela também vai ser uma forma de promoção, né? Daqui a pouco, tu é uma empresa que pode trabalhar vendendo brita, né? Como eu sempre costumo dar como exemplo. Mas se tu te posiciona, se tu deixa claro quais são as metodologias dessa extração, né? Que tu está dentro das normas legais, consequentemente isso acaba sendo uma forma de promoção. E aquele cliente que ele é crítico, né? Que ele precisa ter acesso a essas informações, ele vai perceber, olha só que legal, a empresa ela é responsável, ela faz uso do que realmente é necessário, então isso também acaba agregando valor ao produto. Muita gente acha que não, mas sim, agrega valor e muito. Tá? Outra forma de promoção também que a gente pode encontrar na internet, Facebook, Instagram, são as empresas fazendo uso de algumas campanhas publicitárias bem descontraídas. Né? Uma linguagem mais informal, voltada para,
voltada para a rede social, né? Fazendo uma campanha diferente, divertida, enfim. E aqui como exemplo eu trouxe o desenho da, do McDonald's, né? Que eles fizeram uma campanha pintando a faixa de segurança e simbolizando as batatas fritas. Tranquilo, gente? Falem um pouquinho. Vamos lá. Oi? É importante, né, gente? Isso há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, não era tão forte, né? Isso não era tão forte, porque, por exemplo, hoje em dia, como eu falei para vocês, empresas e negócios que não têm rede social, ou pior, tem rede social apenas por ter, né? Porque o pior de tu não ter é montar só para dizer, ah, pronto, eu fiz, né? Ah, então, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, isso era irrelevante, né? Só que, consequentemente, o mercado mudou, né? E a gente precisa dessa maior aproximação. Então, quando tu te promove através de formas, rede social, né? Tendo uma linguagem diferente, mostrando o teu processo de produção, tu pode vender de brita a casas, né? Mas se tu te posiciona legal, tu mostra o que tu tá fazendo, da forma como tu tá fazendo, isso acaba agregando valor. E a gente já viu o que que é agregar valor, né? Que é a percepção pro cliente. Na hora que o cliente precisar definir, né? Olha só, preciso comprar brita. Vou procurar, né? E aí ele vai procurar, ele vai pesquisar, porque ele faz isso. O cliente hoje ele faz isso, né? E aí ele vai procurar e vai ver a empresa A que se posiciona de tal forma, né? Que é engajada, que tem uma responsabilidade socioambiental, está dentro das legalidades, né? Dentro das obrigações, enfim, que acompanha a sociedade, que acompanha a evolução do cliente, que tem uma comunicação direta, que mostra a marca engajada, atrelada a algumas ações específicas, né? E aí ele tem a empresa B, que ele entra no Facebook e a última publicação foi uma publicação de Feliz Natal do ano de 2016, né? Então, provavelmente ele vai optar, né? E embora quando ele for ver que o custo para adquirir o produto da empresa A é maior do que o custo da empresa B, provavelmente ele vai preferir, né? Só que, claro, gente, lembrando sempre que eu falei para vocês, depende do cliente, né? Porque cada um de nós temos os nossos valores e princípios. Daqui a pouco, para mim, valor, né? A minha percepção de valor vai dizer o seguinte: eu penso desta forma, como a empresa A. Então, não importa que eu tendo condições, né, que isso também tem que ser levado em consideração, não importa que, se eu tenho condições de adquirir um produto que seja mais caro, mas que está dentro daquilo que eu penso, né, e aquilo que são os meus princípios, eu vou adquirir da empresa A. Agora, se para mim eu acho que tudo isso não é relevante, né, para uma empresa que está vendendo brita, o que ela quer se posicionando sobre coronavírus ou dizendo que é gripezinha, sabe? Então, para mim, isso é irrelevante e, consequentemente, ela tem um custo menor. Então, opa, para mim, a minha percepção de valor é pagar menos. Então, eu vou optar pela empresa B. Então, tem que tomar cuidado. Eu não posso dizer que a melhor empresa é a empresa A do que a empresa B. Não. Provavelmente, analisando todo o nosso cenário, levando em consideração que o cliente está exigente, provavelmente a empresa A vai ter maiores resultados, vai ter melhores condições de lidar numa situação como a gente está vivendo, diferentemente da empresa B, certo? Tem que tomar cuidado.
E é muito mais ainda. Que pena que a gente não consegue aprofundar tanto, sabe? Olha só, dando sequência aqui então, as formas de promover o produto, o serviço, o negócio, enfim. Hoje, o que é uma tendência mundial, né, são a utilização dos digitais influencers. Ah, o que que é? O que que seria digitais influencers? Nada mais são do que aquelas criaturas que têm um apanhado de pessoas que seguem essas pessoas, né? Seja por princípios ou por pela atividade que essa pessoa desenvolve, ou daqui a pouco pelo posicionamento dessa pessoa, né? Ou simplesmente porque ela se posiciona de tal forma, enfim, seja lá o motivo, né? Mas digital influencer hoje passou a ser uma estratégia de promoção utilizada pelas empresas. Tanto é que vocês já devem ter visto por aí que esses caras recebem mimos, né? Recebem presentes das empresas. Só para mostrar, né? Fazer um videozinho lá no Instagram mostrando, recebendo o produto, divulgando a marca, divulgando o produto ou serviço. Então, automaticamente, isso é uma tendência que as empresas vêm utilizando e elas pagam para eles, né? E hoje, a utilização dessa estratégia talvez seja tão significativa quanto tu colocar um outdoor, né? Quanto tu colocar uma propaganda na Globo, por exemplo, no intervalo da novela, né? Então, mas daqui a pouco tu é essa empresa de brita, que eu dei o exemplo, e aí tu vai pagar o Felipe Neto, por exemplo, para ele promover o teu negócio através dos stories, enfim, tu vai pagar para que ele seja a estratégia que tu vai utilizar de promoção. E aí, tu pagou um monte de dinheiro, tu teve um investimento muito alto e tu acaba não tendo um retorno como tu esperava. Opa, mas só um pouquinho. O professor me falou que era tendência, que tá dando certo. O que é que deu errado? Por que eu não vendi bastante? Não, pera aí um pouquinho. Será que realmente o teu cliente acompanha ele? Será que realmente o teu cliente ele está ligado nas redes sociais? Será que realmente o teu cliente ele é o perfil de cliente que ele é induzido por esse tipo de personalidade? Então, tem que levar em consideração quem é o teu cliente, criatura. Se tu não sabe quem é teu cliente, não é pagando um cara que tem bilhões, milhões de seguidores que tu vai alavancar tuas vendas. Não, daqui a pouco tu está direcionando um investimento que podia ser feito de uma forma melhor, né? Enfim. Exato, Vitória, né? E isso tem um retorno muito grande, porque o Magazine Luiza todo mundo conhece e a gente pode dizer que é uma marca que é líder de mercado, né? Recentemente abriu o capital para poder ser vendido em bolsa de valores, por exemplo, mas que já atingiu. E aí a gente olha lá para o nosso ciclo de vida do produto, a gente pode dizer que o Magazine Luiza está ali na maturidade, né? Não precisa mais fazer esforço. Você vende automático. E automaticamente, mesmo assim, ele poderia simplesmente se deitar nas cordas e dizer: pronto, não preciso fazer mais nada, né? A dona Luísa Trajano, que é a diretora do Magazine Luiza, ia dizer: bom, já atingi meu objetivo, agora eu não preciso investir mais em marketing. Não, só um pouquinho. Eu quero cada vez mais mostrar que a minha marca está presente, tá ligada a questões importantes da sociedade, né? Que tá ligado porque eu entendo e eu sei do meu cliente, eu sei onde ele está, então eu sei que se eu colocar na Globo, eu vou ter retorno na minha promoção. Eu sei que se eu colocar no SBT, eu vou ter retorno na minha promoção. Eu sei que se eu colocar na Record, eu vou ter retorno na minha promoção. Porque ela entende do cliente. Perfeito? Exatamente, Jaine. Entende? E isso fica muito claro quando a gente tem acesso a essas informações, sabe? Então é muito legal. Que bom que vocês estão acompanhando assim dessa forma. Vejo que a pessoa não entende nada do que estava divulgando que passa muito segurança. E aí, Jaine, consequentemente, tu acaba dizendo que essa promoção, né? Poxa, o cara não tá nem não faz ideia do que ele tá falando. E daqui a pouco tu tem a opção de comprar desse produto ou não, e tu vai ser influenciado a não comprar,
justamente porque ele chegou até ti por uma forma errada, né? Ele foi promovido por uma forma errada. Bom, eu tenho um videozinho, mas eu não vou passar esse videozinho, senão a gente vai acabar trancando aqui muito. Então eu vou botar o link depois ali para vocês verem, mas é só um videozinho para sintetizar isso, né? Da utilização das figuras públicas como metodologia de promoção dos negócios. E que hoje em dia está todo mundo querendo fazer isso, mas será que é a melhor forma? Né? Eu vou botar o link lá, depois vocês assistem. Então, para grudar na cabeça de vocês, tá? Promoção, propaganda, publicidade, isso tudo fazem com que o teu produto ou o teu serviço grude na cabeça do teu consumidor. Mas sempre levando em consideração o seguinte, não adianta tu grudar na cabeça do teu cliente e o teu produto ser uma porcaria, né? Porque tu vai vender uma vez. Mas quando esse cliente passar pela experiência de consumo e tiver que consumir novamente, será que ele vai vir e vai comprar de ti ou ele vai comprar do concorrente? Então, precisa ter essa noção também, tá? E aí eu trouxe um testezinho, porque a gente vai trabalhar de forma bem rápida, nas sequências, o marketing sensorial, né? E o marketing sensorial, ele é uma forma, né? Ele é uma metodologia utilizada dentro da área de marketing, que quem faz uso são agências de publicidade, de propaganda, né? Que acabam fazendo com que o desenvolvimento de uma marca, né? A identidade visual de uma marca, ou até mesmo a experiência de consumo do cliente, ela seja influenciada diretamente através dos sentidos do corpo humano, né? Ou seja, faz a utilização da tua visão, audição, olfato, tato, né? E, consequentemente, o consumidor acaba ficando atrelado a isso de forma, às vezes, né, até indireta, sem se dar conta. Então, o marketing sensorial ele tem esse poder de fazer com que a marca grude, penetre na cabeça do consumidor e talvez sequer ele tenha consumido determinado produto ou serviço, né? E aí eu trouxe um teste para vocês, para a gente poder para ficar mais claro, né? Quando a gente vai fazer o desenvolvimento de uma identidade visual, por exemplo, né? Criar um slogan, criar uma marca, uma imagem para a marca, a gente acaba às vezes sendo tão batido, né? Através de propagandas em televisão, em rádio, enfim, que automaticamente a gente vai guardando, e quando a gente vê, a gente marca uma marca na cabeça e sequer consumiu, sequer se deu conta, né? E eu vou mostrar para vocês algumas figuras e eu quero que vocês me digam qual é a marca, tá? Primeiro, este aqui, qual que é? John Deere. Por que que é a John Deere, Vitória? Né? É só um alce num quadrado verde com traços amarelos, né? Como é que pode? Talvez, eu vou perguntar para a Vitória, Vitória, tu já comprou um trator? Provavelmente não. Talvez ela possa ter, né, passado pela experiência, enfim, mas eu, por exemplo, sequer cheguei perto dentro de uma loja de John Deere, mas eu sei que essa marca, né, que essa identidade visual, ela é da John Deere por conta da forma como a empresa se promoveu. E ela conseguiu se promover de tal forma que ela enfiou a marca, a identidade visual na cabeça de quem nem precisa comprar tratores, né? E olha o significado disso, né? Olha a importância disso. Tu acaba sendo lembrado até por quem não é o teu cliente, quem não é o teu público. E, consequentemente, tu acaba tendo maiores retornos, né? Porque daí tu vai abranger um baita do mercado. Aí a gente vai para o outro. Este aqui, qual que é? Pepsi. Parece uma bolita, né? Mas é a Pepsi. Ah, mas por que é a Pepsi? Né? A gente não consegue explicar, mas é a Pepsi. E a marca conseguiu fazer com que ela seja identificada apenas pela identidade visual, né?
Embora tenham pessoas que detestem Pepsi. Eu, por exemplo, prefiro Coca-Cola do que Pepsi, mas eu compreendo que esta identidade visual é da marca e eu também entendo que ela tem uma participação no mercado muito grande, né? Porque tem clientes que preferem Pepsi do que Coca-Cola. Este aqui, Lacoste, mas é só um jacaré verde, né? É só um jacaré verde que se tu grudar esse jacaré verde em uma peça de roupa, ela vai se tornar mais cara, né? E aí, claro, essa peça ela precisa ter qualidade, né? Ela precisa ter durabilidade, enfim. Mas, consequentemente, a marca, e eu não tenho uma peça da Lacoste, mas eu sei que é a Lacoste, né? Então ela conseguiu se promover e atingir um patamar, né? Que a gente tem essas marcas e esses negócios que conseguem atingir esse patamar, a gente diz que eles são líderes de segmento ou líderes de mercado, né? Este aqui, tá ficando mais difícil. É uma ostra, uma concha, uma ostra. Ferrari? Não. Shell, parabéns, gente. Shell, né? Uma marca de rede de depósitos. E aí, como é que pode, né? Tem gente que sequer abastece, sequer tem carro, e mesmo assim sabe que é uma rede de depósitos, que é a Shell. Então, isso é muito, muito legal, né? De perceber que as empresas conseguem fazer isso só através da promoção, né? Através da utilização do marketing. É parecido. Esse aqui. Esse aqui eu tenho certeza que vocês tinham o chaveirinho, se é que não tem ainda. Ah, Claro, né? O bonequinho da Claro. Viva, né? É da Vivo. E como é que pode, né? É só um bichinho roxo. A gente olha o bonequinho e acaba atrelando a marca. Porque ela conseguiu fazer isso com a gente através da utilização do marketing sensorial, né? Então é bem legal. Agora ficou hard. Agora ficou difícil. Ó, Vitória. Boa, boa, Débora. Citroën, né? E aí, talvez vocês tenham sido tão influenciados pela marca, pela forma como ela utilizou o marketing sensorial e a promoção, que vocês vão lembrar da musiquinha, que vocês vão lembrar do slogan, né? Olhando a marca, né? Olhando a identidade visual, vocês já lembraram da marca e provavelmente já lembraram da musiquinha, né? Citroën, Creative Technology, né? Que é a da promoção. Olha aí eu falando francês. Mas crete. Esse aqui todo mundo conhece. Skol, né? Dice é redondo. E é só uma bola com uma flecha, né, arredondada vermelha. Como é que pode? E a gente acaba atrelando ela a uma marca, um produto e ela se vende sozinho. E por fim, né, a Riachuelo, como vocês podem ver, Renner, né, gente? Renner. Isso aí. E como é que pode, né? Só uma bolinha vermelha com um R. E quando a gente vai desenvolver uma identidade visual, aí que é feito apontamentos, levantamentos de o que é que a marca quer passar, quem é o cliente, né? Porque aí fica mais fácil tu determinar qual é a identidade visual que tu vai passar. Ela pode ser simples, como da Renner, né? Que é tão simples, mas ela é impactante, ela consegue atingir o objetivo, ou ela pode ser mais desenvolvida, né? Ela pode ser uma Coca-Cola, por exemplo, que é a própria marca escrita, né? Ou ela pode ser o próprio Shell, que tem algum significado que eu não sei, né? Eu reconheço, mas eu não sei qual é o significado, mas provavelmente eles queiram passar algo, né? Dizendo que talvez o produto deles trabalha com uma boa qualidade e que dentro daquela ostra tem pérolas, enfim, seja lá o que for, né? Mas eles não simplesmente disseram que a nossa marca vai ser mostrada através de uma concha. Não, provavelmente foi feito todo um levantamento, né? E aí, cada empresa vai levar em consideração o seu planejamento estratégico e aí vai tomar a decisão de qual é a melhor forma de criar
essa identidade visual, certo? E aí, só para nós finalizarmos, né, os 4Ps, eu trouxe para vocês o exemplo do SEG, e como vocês sabem, o SEG é uma empresa, né? Como é que pode? Sim, o SEG é uma empresa. Comerciais mais conhecidos do mundo, é conhecido como Pac-Man, em alusão à concha Pac-Man Maximus por Vieira. Olha só, a Jaine foi lá procurar. Tu vê só, vivendo e aprendendo, né? É um dos mais conhecidos no mundo, né? Faz alusão a uma concha, né? A Vieira. E Vieira é um troço caro pra caramba. Tu vê só, que legal. Olha só, gente. Então eu trouxe o exemplo do SEG, né? Pra gente poder finalizar essa parte dos 4Ps. Né? O SEG é uma empresa, isso era claro já, né? É uma empresa que oferece o quê? Vamos lá. Tá ali. Não, esquece, já tá ali. Ela vende ensino, né? Ela entrega ensino. E ensino é um produto tangível ou um produto intangível? Intangível, né? E se é intangível, eu estou falando de serviço. Então, consequentemente, o SEG oferece um serviço. E esse serviço é o serviço de ensino de aprendizagem. E aí, exatamente, Vitor. E aí, a gente vai para a determinação do preço, né? Aí analisando o SEG, a gente pode dizer que o preço, né? E aí a gente sabe que o preço é dividido em duas partes. A primeira delas que é o preço monetário. Quanto vocês desembolsam, né? Varia de acordo com o curso. Daqui a pouco eu entrei na instituição através de uma estratégia de precificação, que estava dando 50% de desconto nas 3 primeiras parcelas. Enfim, né? Esta é a primeira definição do preço. E aí a segunda definição do preço, que é o valor agregado, que é aquilo que o cliente, vocês percebem no SEG. Eu acho que o SEG tem boas instalações, então boas instalações é um valor agregado, né? Ou eu acho que o corpo docente do SEG é muito qualificado, os professores são bons, né? O professor de marketing é o melhor que tem. Então, consequentemente, isso é valor agregado. E valor agregado é percepção do cliente. Pode ser que essas percepções sejam diferentes para vocês, mas se for percebido por um ou por um grupo de clientes, a gente pode dizer que é uma percepção, né? Mas daqui a pouco não. Daqui a pouco está faltando qualidade. Daqui a pouco a instalação do SEG poderia melhorar, né? Daqui a pouco as diferentes formas ou os diferentes cursos, a gente poderia expandir o leque, né? E aí percebam aquela figura da balança do preço, né? Quando o valor agregado ele vai caindo, 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 e o que eu enxergo primeiro no topo é quanto eu estou pagando, eu estou dizendo que eu estou gastando, né? Eu estou gastando dinheiro. Mas se o teu valor agregado que tu percebe, né, é qualidade, é durabilidade, os professores são bons, né? Eu estou aprendendo, eu estou conseguindo tirar minhas dúvidas, né? Enfim, olha só o que acontece com a balança, valor agregado é maior do que o custo que tu está pagando. E, consequentemente, tu tem a possibilidade, né? Quando a figura se torna dessa forma aqui, a gente pode dizer que a experiência de consumo de vocês, de quem percebe, né, a balança dessa forma, essa experiência de consumo está sendo satisfatória, está sendo boa, né? Diferentemente daquelas pessoas que provavelmente aconteça, tá, gente? Como eu falei para vocês, cada indivíduo é diferente. Diferentemente daquelas pessoas que enxergam a balança ao contrário. E aí, desculpem, e aí o que vai acontecer? Ela vai dizer que ela está gastando, que o valor mensal que ela está pagando é um gasto e não um investimento. E aí, quando acontece isso, a gente está tendo um problema, né? Professor, qual é a praça do SEG? A gente está analisando o SEG, tá? E aí a gente pode dizer que a praça do SEG, o local de atuação, né, é o Rio Grande do Sul, e o SEG está presente nas cidades de Santa Maria, Santiago, São Luís Gonzaga, Juí, Alegrete, enfim. Mas,
Ah, eu quero analisar a escola Albert Einstein, que é a escola de vocês. Opa, então mudou a figura. Eu estou analisando o SEG, mas eu estou analisando a escola Albert Einstein. Qual é a praça da escola Albert Einstein? É na Avenida Dores, na frente da antiga rodoviária, né? E, consequentemente, a gente pode dizer também, né, que hoje a praça do SEG também é a internet. Porque o que nós estamos fazendo aqui, vocês estão consumindo o serviço que vocês pagaram, né? E se vocês estão consumindo através da internet, a praça se tornou desculpem, a internet se tornou uma das praças do SEG, né? Momentaneamente, mas também é uma das praças, certo? E aí, por fim, a gente tem a promoção, que é a forma como o SEG faz o quê? Se promove, né? Como ele mostra a marca. Onde ele mostra a marca. E de que forma ele mostra a marca, né? Aí a gente pode dizer que o SEG utiliza as redes sociais, Facebook, Instagram, né? A gente pode dizer que o SEG usa outdoor, tem outdoor na cidade, né? A gente pode dizer que ele utiliza a televisão, porque eu já vi a propaganda do SEG, tá muito bonita, inclusive. Jornal também, rádio, panfletos, enfim. E também, sem esquecer aquela forma, né, que existe há tanto tempo, que é o boca a boca. O que acontece com aqueles alunos, e eu espero que sejam a maioria de vocês, né, principalmente com o meu componente, o que acontece com esses alunos que enxergam a balança dessa forma? Valor agregado em primeiro lugar, né? Bah, as aulas são boas, eu estou aprendendo, o professor é bom, né? O que acontece? A minha experiência é positiva. E se a minha experiência é positiva, o que vai acontecer? Eu também vou tornar agente promovedor deste negócio, porque eu vou falar bem, eu vou elogiar, eu vou dizer que tá legal. Diferentemente para quem enxerga dessa forma. Poxa, eu estou gastando 100 pila por mês para poder cursar a TATC, né? Eu estou gastando, as aulas não estão legais, os professores não são bons, né? Podia ser melhor, enfim. E aí, consequentemente, eu acabo me tornando também um promovedor, mas esse promovedor vai promover esse negócio de uma forma não muito agradável, não muito positiva, né? Por isso que a empresa, eu tomei-lhe um cagaço. Desculpa, eu tomei um susto com o microfone, eu acho que foi de quem? Foi da Vitória? Gente de Deus, desculpem, mas eu tomei um susto. Deu pra ver o pulinho, eu acho, né? Então, por isso que o SEG precisa estar ligado nessas questões, né? Se ele simplesmente ignorar, beleza, ele vai continuar tendo a análise ambiental que ele tem, né? Que daqui a pouco a gente pode dizer que é uma análise ambiental restrita, né? Ele está enxergando só aquela ilha, mas se ele quer ser líder de mercado, ele quer ser melhor, ele quer ter mais alunos, ter mais visibilidade, né? O que vai acontecer? Ele precisa estar ligado a essas questões. E aí, se ele está ligado, se ele tem as informações, ele tem maiores possibilidades de melhorar, de adaptar aquilo que não está bom, porque sempre vai ter coisas que não vai estar bom, né? Porque a gente não consegue agradar a todos, porque percepções são diferentes. Enfim, tudo isso. Bueno, dúvidas sobre os nossos 4Ps? Reclamações, gritos? A hora é agora. Vitória de Deus, eu tomei-lhe um susto que tu, olha, não foi brinquedo. Vou virar meme. Eu depois eu virei youtuber, eu tô virando meme direto. Tem até figurinha no WhatsApp. Outra turma fez umas figurinhas. Tem cabimento. Tá. Gente, vou finalizar as correções então da atividade, certo? Provavelmente todos já tenham feito, né? Espero que ninguém ficou sem fazer. Se alguém ficou sem fazer, eu vou puxar as orelhas, né? Vou colocar as informações no grupo a respeito da nossa prova, tá? E lembrando, nós temos apenas mais 4 aulas. Na verdade, 3, porque a quarta era hoje, tá? Então, por favor, participem. E se precisar, se eu ver que vai precisar, daqui a pouco a gente estender um pouquinho do horário, a gente vai precisar fazer, tá? Mas agora a gente vai entrar no próximo componente, que vai ser o papel da comunicação, tá? E aqui a gente vai dar uma tocadinha, vai ser tranquilo.
Depois do papel da comunicação em marketing, a gente vai trabalhar... Deixa eu ver se a minha memória tá boa. Deixa eu tirar o slide aqui, e daí eu já digo para vocês. Ó, a gente vai trabalhar a comunicação, tá? Aí depois da comunicação a gente vai trabalhar marketing de relacionamento. Aí depois do marketing de relacionamento nós temos definição de público-alvo que está dentro do relacionamento. Nós temos os tipos dos perfis de clientes, tá? Que daí a gente vai conhecer os tipos de perfis que existem, os principais, né, as características de cada um. Aí depois disso nós temos a pesquisa de mercado, pesquisa mercadológica. Depois da pesquisa de mercado a gente tem o marketing sensorial. Aí depois do marketing sensorial nós temos o marketing sensorial. E aí nós finalizamos a parte teórica do nosso componente. Tá? Então a gente está no slide, deixa eu verificar aqui. Eu provavelmente não vou me fixar muito nos slides, tá? Mas não se apavore. Ó, hoje nós chegamos no nosso slide de número 118. E nós temos 224 slides. Então, pode ser que nós tenhamos que, ó, capinar o gato, tá? Bom, por hoje era isso. Roberto, respondendo tua pergunta, temos mais 3 aulas, tá? As próximas terças-feiras. Lembrando que no dia 2 é a nossa prova e eu vou passar as informações no grupo. Certo? Era isso então. Tá aqui ela. Um abraço para vocês, fico à disposição, caso de dúvidas. Até terça-feira que vem. Opa, peraí, calma. Lembrei, mas eu vou botar no grupo também, tá? Além da atividade que vocês fizeram, e eu vou fazer a correção e vou postar a correção individual, hoje eu vou postar as atividades dos 4Ps, que são 10 questõezinhas, tá? Dentro do AVA. Eu vou colocar tudo no grupo, fiquem à vontade. E é bem tranquilo. Para entregar até terça-feira que vem, certo? Era isso então, uma boa noite para vocês. Fiquem bem, se cuidem e até terça-feira.